O sonho de muitos casais é ter o seu bebê, mas nem sempre isso é possível de forma natural. Existem diversos tratamentos para ajudar essas pessoas. Um deles é a fertilização in vitro, que acaba de ganhar uma nova técnica, aumentando as chances de gravidez. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o Dr. Marcos Roher, especialista em reprodução humana. Marcos, quando que é indicada a fertilização in vitro e como que ela funciona? Na realidade, a fertilização in vitro surgiu da necessidade de que alguns casais tinham de fecundação quando não era possível por um problema como uma obstrução das trompas, a ausência de liberação do óvulo, que a gente chama de alteração da ovulação. Então, o primeiro caso que resultou numa gravidez na década de 70, em 78, foi justamente a obstrução das trompas. E hoje em dia é um dos casos mais frequentes. Seguindo, um problema muito comum é o problema da paciente ter ciclos menstruais muito irregulares e não ovular. São os casos mais frequentes, mas existem outras indicações também. E por que acontece das trompas ficarem obstruídas? Perfeito. As causas mais frequentes são inflamação, infecção e algo que hoje em dia se fala mais e que no passado nós não ouvimos as nossas avós e mães falarem, que é a endometriose, que é um sangramento interno do abdômen que provoca uma reação inflamatória e elas fecham, né? E também tem o caso intencional da ligadura das trompas. Existem mulheres que fazem a ligadura não pretendendo ter mais filhos e acabam mudando de opinião. Assim como homens que fazem a vasectomia porque não querem ter mais filhos, já resolvem ter novos filhos. E daí consegue mesmo depois de ter decidido ter feito essa operação. O percentual, doutor Marcos, de infertilidade feminina? Este número ele é clássico, assim, 15% dos casais têm dificuldade para engravidar. Isso não tem se alterado muito ao longo dos tempos. Sendo que desses 15% dessa população que não engravida naturalmente, 30% são de origem feminina, é só a mulher que tem o problema. Outros 30% é o homem que tem o problema, mas algo que a gente não pode deixar de pensar e investigar sempre é 40% dos casos são os dois que são acometidos. Então, às vezes, a mulher tem alguma alteração na ovulação, um probleminha na trompa, mas às vezes os espermatozoides dos homens também são alterados. Então, por isso que a gente, quando faz uma investigação, ela tem que ser completa. Não deve se parar no primeiro fator. Encontramos uma obstrução nas trompas. Pronto, não. Vamos atrás, que às vezes surgem 2, 3 problemas. A gente sabe que muitas mulheres têm o desejo de ser mães, né? Chega um momento, até porque a mulher tem o tempo. O homem não. O homem pode ser pai durante toda a vida, né? Mas nós mulheres não. E quando a mulher chega, ela está na idade fértil, eu acho que as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde, até pela própria vida profissional. Perfeito. Aí, de repente, ela chega e decide, pelos 35 anos, ter um filhinho. E a gente sabe que esse é um momento muito especial. Isso gera uma ansiedade muito grande quando a mulher tem algum tipo de problema que ela não possa engravidar e quando o caso é ela, quando ela está dentro desses 30%. Isso pode dificultar também no processo de gravidez? Pode dificultar, a ansiedade também pode atrapalhar um pouco, é uma ansiedade esperada, é natural, mas, Débora, tu tocaste num ponto que é fundamental e vital que se fale. Quando a gente fala em planejamento familiar, né, em países em desenvolvimento, a gente fala muito assim, vamos evitar gravidez na adolescência, vamos evitar que se engravide no colégio, vamos evitar que se engravide na faculdade, porque vamos fazer a faculdade, mestrado, doutorado, uma vida profissional. Perfeito, mas pouco se fala de até quando esperar. Qual é o momento ideal? É óbvio que a gente deve evitar engravidar quando é jovem, quando é adolescente, né? Mas pouco se fala que o período, por exemplo, para a mulher engravidar, o ideal é entre 18 e 35 anos. E o que está acontecendo no mundo inteiro, como a mulher ganhou o controle da natalidade através da pílula e está estudando, está trabalhando, isso é maravilhoso, excelente, mas ela tem que achar um espaço no crescimento profissional dela, o seu mestrado, doutorado, sua atividade profissional, para ter filhos, para não postergar muito a maternidade, porque depois pode ser complicado, tanto naturalmente quanto por tratamento. Sim, pode até haver o risco de que não se tenha tempo, né, para que aconteça. O que acontece é que, por exemplo, 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, a gente começava a investigar a mulher que tentava engravidar aos 22, 25 e não conseguia. Agora ela vai tentar engravidar aos 35 e a gente vai fazer a investigação e vai descobrir, já é às vezes meio tarde para se descobrir que existe um problema. Né? Então, os óvulos da mulher, é importante que se diga, elas têm mais idade do que a própria mulher, porque eles são formados durante o 5º mês de gestação.
Então, diferentemente já desde antes de... Exatamente. Então, diferentemente do homem, que a cada 2, 3 meses são renovados os espermatozoides... A mulher, né? não. A mulher não. Quando é uma menina... parece que é depois da menstruação, a gente tem essa ideia, né? Depois da menstruação é que começa... Para teres uma ideia, no 5º mês de gravidez, a mulher tem em média 6 a 7 milhões de óvulos. Quando ela nasce, ela já tem 1 a 2. Ela já perdeu 2/3 dos seus óvulos. Antes de nascer, a gente já está com os óvulos. Já é decrescente a coisa. No momento que nasce, já perdeu. Já perdeu 2/3. No momento da puberdade, da primeira menstruação, ela tem 600 a 700 mil óvulos. 300, 400 mil em média, eu diria. Né? Então, essa conta é sempre decrescente. Então, a gente tem uma perda tanto em quantidade quanto em qualidade. Isso é importante que se diga porque, assim, aos 30 anos, a qualidade e a quantidade de óvulos é X. Aos 35 já não é mais a mesma coisa. Sim. Agora, desculpa. Não, eu gostaria de saber qual é essa técnica nova que existe para ajudar as mulheres a engravidar, porque existem vários fatores, né? Exato. Que atrapalham esse momento. Uma coisa que está surgindo recentemente, de 2 anos, 3 anos para cá, e que tem ajudado justamente nesse intuito de facilitar com que a mulher engravide, é o congelamento de óvulos. Então, nós podemos congelar os óvulos aos 30, 35, e se ela desejar engravidar aos 40, 45 anos, isso é possível, isso é comum, viável. as mulheres... Cada vez mais. Eu estava até conversando, então conversando com a produção agora, que eu estava no telefone com uma colega de vocês, jornalista do Rio, agora há pouco, né, que ela é paciente nossa, que ela vai fazer daqui a 2 semanas o congelamento de óvulos. Então, isso está cada vez mais sendo divulgado e é um artifício que surgiu de uma doença. Na realidade, quando se descobria que uma adolescente, uma menina, tinha um câncer, né? Às vezes aos 12 anos tem leucemia, tem linfoma, aos 28 anos a gente pode ter um câncer de mama, né? E essas mulheres no passado estavam condenadas a não ter filhos. Hoje em dia a gente consegue curar o câncer e já deve-se pensar em preservar a sua fertilidade. Então começou a se congelar óvulos, espermatozoides para proteger a fertilidade para quando chegasse aos 30, 40 anos e desejasse, tivesse o seu parceiro, né, engravidar. E como os resultados melhoram tanto que surgiu agora isso que nós estávamos conversando, que é a indicação social da preservação da fertilidade. Então está crescendo o número de mulheres que chegam às clínicas de reprodução porque elas não têm problema de fertilidade, elas não têm doença alguma, mas não têm ainda o seu príncipe encantado, não tem o futuro pai das crianças. Já decidiu, né? Quero ter filho, quero ser mãe, mas só falta o pai. Então, só falta o mais importante, né? Perfeito. O que a gente faz? Congela os seus ovos e no momento apropriado, se necessário, o pessoal da informática usa muito o termo backup. Então, a gente faz um backup da sua fertilidade, deixa guardadinho, congelado, né? E se tardar para encontrar o príncipe encantado, a gente recorre à fertilização. Agora, que tipos de análises são feitas nesses embriões? Porque às vezes pode ter algum tipo de doença relacionado. Exato. Está surgindo uma técnica muito interessante. Faz 20 anos, mais ou menos, que nós temos a capacidade de analisar os embriões. Então, nós pegamos o óvulo, o espermatozoide e realizamos o que a gente chama da ICSI, que é uma das técnicas de fertilização in vitro, né? E o que é feito? Lá, as nossas embriologistas vão acompanhando o desenvolvimento dos embriõezinhos e no terceiro dia de vida, antes de colocar no útero da futura mãe, né, é possível fazer uma pequena biópsia, tirar uma, no máximo 2 células, porque o embrião nessa etapa tem 6 a 8 células. Então, nós tiramos uma, no máximo 2, e é possível fazer uma análise genética e ver se essa criança, futura criança, né, um pré-embrião que a gente chama, é saudável, né? O problema é que, como tem muito poucas células, o risco, a margem de erro era grande, existia o risco de perder esse pré-embrião, de lesar o embrião, não se desenvolver bem. E recentemente, agora em 2009, está sendo publicado, e agora no início do ano nós estamos introduzindo aqui no Rio Grande do Sul essa técnica, nós fazendo essa biópsia no 5º dia de vida, quando o embrião tem entre 100 e 120 células, nós podemos retirar não mais 1 ou 2, podemos retirar 20, o que aumenta a margem de acerto e aumenta a chance do casal engravidar. Antes de colocar no útero, nós ficamos sabendo se a criança é saudável, se não tem uma síndrome de Down, se não tem doenças genéticas, cromossomas, tem uma lista de mais de 100. Nossa, isso é muito bom para os pais, né? Porque gera uma vida diferente se a criança tem alguma doença, né? Então, os pais vão ficar bem tranquilos e, com certeza, aumentar as chances de gravidez é uma felicidade, né? Porque, antigamente, a gente ouvia
que tentou e não deu certo, tentou e não deu certo. Então agora fica muito mais tranquilo, legal, né, sim, a tecnologia está avançando muito em reprodução humana, então quem está pensando em ter um bebezinho... ou as mulheres, como nós que trabalhamos bastante aqui, vamos congelar os óvulos para usar depois, né, deixar ali o nosso backup, né, se necessário for, a gente utiliza. Eu vou deixar aqui o telefone do Dr. Marcos Roher, ele é especialista em reprodução humana, o telefone ali do Centro de Pesquisa e Reprodução Humana Nilo France é 3328-4680, 3328-4680, porque a gente precisa, assim, nós mulheres, realizar esse sonho de uma maneira bem tranquila e segura, né, Débora? É isso mesmo.